Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse culto, no meio da semana onde nós optamos por estar no melhor lugar, que é na presença de Deus. Davi falava, me alegrei quando fui convidado a ir à casa do Senhor. Peço agora que com esse espírito de alegria, feche seus olhos para falarmos com Deus. Santo e bom Deus, obrigado porque no meio da semana tocasse o nosso coração para procurarmos a Ti. Te agradecemos porque você está do nosso lado em cada momento da nossa vida, nos guiando e nos conduzindo ao Teu caminho. Obrigado por tudo, é o que te pedimos, no santo e bom nome de Jesus. Amém. Boa noite, vamos adorar ao nosso Deus, cantando as estrofes do hino 274, Firme nas Promessas. Nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades neste meu lidar. Pelo verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Boa noite a você que está nos assistindo nesse culto de oração de quarta-feira. Com certeza temos muitos pedidos a serem feitos, muitos agradecimentos a Deus. Nosso coração pode estar apertado nesse momento que o nosso país está vivendo, nosso mundo está passando, né? Mas eu quero te lembrar que há um projeto 777, que é 7 da manhã, 7 da noite, 7 dias por semana, onde você pode estar orando para as pessoas que você conhece, intercedendo por elas. E eu vou um pouco mais além, como nos pecados, né, são perdoados não 7 vezes, nem 70 vezes, ali 70 vezes 7, não deixe de orar. 7 da manhã, 7 da noite, 7 dias por semana, mas que a sua vida seja uma vida de oração. E nesse momento eu quero te convidar para, de joelhos, nós estarmos orando, intercedendo por aquelas pessoas que a gente tem na nossa mente e também interceder pelo nosso país, ok? Vamos orar? Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador e Mantenedor, a Ti, Senhor Deus, entregamos a nossa vida,
os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. E, Senhor Deus, queremos suplicar a Ti, Senhor Deus, pelos nossos queridos, para nossos amigos. Enfim, Senhor Deus, que Tu esteja cuidando dos nossos familiares também. Todas aquelas pessoas que nesse momento estão precisando muito, Senhor Deus, uma intervenção na questão da saúde. Mas a nossa vida vai muito mais além da saúde, Senhor Deus. Vai no nosso relacionamento familiar, que ali Tu esteja cuidando também, a nossa vida profissional. Enfim, Senhor Deus, que Tu esteja atuando em todas as áreas da nossa vida, para que a nossa vida, Senhor Deus, seja como o bom perfume de Cristo, um cheiro de vida para a vida. Cuide dos nossos pensamentos, ajuda-nos, Senhor Deus, a entregar a Ti toda a nossa ansiedade, que possamos, Senhor Deus, confiar em Ti em todos os momentos. E agora, Senhor Deus, em instantes, o pastor Márcio estará fazendo a pregação, que ele seja usado por Ti para trazer as palavras que vêm do Teu santo trono, Senhor Deus. Continue nos abençoando e sendo o nosso Deus, pois Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, minha história, Cristo é um mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história quis ser um mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta
todo meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Uma boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no nosso culto de oração realizado na quarta-feira. Uma boa noite para você, que Deus possa abençoar muito a sua vida, a vida da sua família. Aonde você estiver nesse momento assistindo esse sermão, que Deus possa transformar você através dessa mensagem. Essa mensagem não sou eu que estou pregando, nem muito menos qualquer outra pessoa que possa pregar uma mensagem. É simplesmente o Espírito Santo e Deus que usa instrumentos humanos, assim como eu e qualquer outro pregador, para falar as suas necessidades espirituais. Que Deus possa abençoar você de onde você estiver assistindo esse sermão. Meus amigos, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante da Palavra de Deus. Um tema que norteia toda a Bíblia. E quando a gente fala sobre nortear, um tema que norteia toda a Bíblia, é algo muito interessante. Por quê? Todos os cristãos, ao longo dos séculos, todos os cristãos e qualquer outras pessoas, usam lentes para interpretar o mundo. Ou seja, cada pessoa que existe nesse universo, nesse mundo, tem uma visão de mundo diferente ou parecida. Isso nós chamamos de cosmovisão. E os cristãos também, com os cristãos também não é diferente, porque cada cristão tem uma cosmovisão, uma educação que passou de pai para filho, passou de neto para pai e assim por diante. Você tem uma cosmovisão, por quê? Cada pessoa possui uma cosmovisão diferente. Se uma pessoa que tem um pai, uma mãe, uma pessoa que foi criada somente pelo pai, ou uma pessoa que foi criada somente pela mãe dela, pode ter cosmovisões diferentes. E quando a gente fala sobre cosmovisões, essas cosmovisões também nos influenciam ao ler a palavra de Deus. Mas Deus é tão sabedor, tão inteligente, que Ele já nos dá um contexto especial para ler a Bíblia. Quando você entende a história do grande conflito entre Deus, entre Jesus e o inimigo e o diabo, você entende que toda a Bíblia, e não só a Bíblia, mas a vida de um cristão e a sua vida, está pautada por essas lentes. Então, quando você for ler a Bíblia, quando você vai para a sua casa, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a escola, para a faculdade, para qualquer área da sua vida, você tem que ter essa lente para poder interpretar o mundo em que você vive, essa é a sua cosmovisão, a cosmovisão do grande conflito. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que a história de Jó, muitos cristãos e muitas pessoas que leiam a Bíblia equivocadamente, muitas vezes leiam só por ler, não entendem por que a história de Jó está aqui no meio desse mundo de livros. Livros escritos por judeus, livros de judeus, por exemplo, como a Torá, que é um livro de ensinamento do povo judeu para o seu povo, né? E obviamente, não só do povo judeu, mas de Deus para o seu povo. E a pergunta que eu me faço quando eu leio o livro de Jó é: por que o livro de Jó, e não só o livro, mas a história de Jó, está aqui na Bíblia? Sendo que ele era um gentio, sendo que ele não fazia parte do povo escolhido de Deus, segundo a missão de levar o Evangelho a todo mundo do Antigo Testamento. Por que ele aparece aqui? Você já se fez essa pergunta? Por que o livro de Jó está dentro da Bíblia, sendo que parece que o livro de Jó caiu aqui de paraquedas? Mas não. Quando a gente olha com essa cosmovisão
com as lentes do grande conflito, a gente entende que o livro de Jó está aqui por um propósito. E esse propósito é o tema do nosso sermão, um troféu nas mãos de Deus. Se você abrir sua Bíblia comigo aí, no capítulo 1 do livro de Jó, no capítulo 1, verso 1, já vem descrevendo as características desse homem. As características dele são essenciais para que a gente entenda, que a gente coloque a nossa cosmovisão do grande conflito. O verso 1 vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meu irmão, você que está lendo em casa esse verso para mim, porque o verso 1 do livro de Jó exaltaria ele dessa maneira. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Só tem um motivo para a gente ver que Jó é exaltado ao invés de exaltar a Deus, por exemplo. Só tem um motivo. E isso a gente vai ver logo após. Mas, quando você vai vendo aqui, você vai lendo, você vê que ele habitava na terra de Uz, era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia traz características do seu caráter. A Bíblia mostra quem ele é, mostra o seu caráter. E não somente isso, ela não mostra só a sua riqueza interior, ela também mostra a sua riqueza exterior. Dá uma olhada para mim aqui, comigo, no verso 2. Diz assim, ó: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Você que conhece o Antigo Testamento e estuda sobre o mundo antigo, você sabe que ter filhos no mundo antigo é sinal de bênçãos. Hoje em dia, na nossa sociedade pós-moderna, você ter filho não é um sinal de grandes bênçãos assim, né? As pessoas têm 2 filhos, um casal de filhos, ou às vezes um filho, ou às vezes nem um filho. Ou seja, então, a concepção de sucesso da atualidade, ela mudou. Só que nos tempos de Jó, você ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem sucesso na vida, era que tinha muitos filhos. E Jó tinha quantos filhos? Possuía 10 filhos. 7 desses eram homens e 3 dessas eram mulheres. E isso é sinal de muitas bênçãos, né? Se você continuar comigo, o verso 3 vai falar assim também, ó: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Meus irmãos, você está vendo aqui as riquezas que Jó possuía. Novamente, na atualidade, é claro, você possui muitos animais e terras, mostra que você é muito rico. Mas eu fico aplicando a vida de Jó e as riquezas dele na atualidade. A Bíblia vem falando aqui que ele possuía 3.000 camelos. E eu tive a curiosidade de pesquisar no Wikipedia e no Google, né, no nosso pai Google, para saber quanto que custa um camelo. Só de curiosidade. Existem raças de camelos, como por exemplo, camelos vira-latas, né, se assim eu posso dizer, e camelos de grife, daqueles sheiks que existem lá no Oriente. E é muito interessante que o preço de um camelo mais barato, que pode variar cerca de 60 mil, 3.000 reais, desses camelos mais baratos. Mas existem camelos, se assim eu posso dizer, de raça pedigree, que os sheiks do Oriente possuem até nos dias de hoje, que custam aproximadamente 7 milhões de reais cada um. Então, se você colocar os animais de Jó em espécie, você vai ver que ele possuía muito dinheiro, muito dinheiro. Você vai ver que os homens do Oriente hoje são os homens que possuem mais dinheiro na face da terra. Por exemplo, se você acompanha ou já viu a liga de futebol inglesa, que é a Premier League, você vai ver que quase todos os times, ou pelo menos os times mais importantes da Europa, possuem uma marca, que é a Fly Emirates. O dono dessa marca é uma pessoa do Oriente, é um sheik do Oriente. A pessoa possui muito dinheiro mesmo. E a Bíblia vem falando que Jó era o maior de todos os do Oriente. E, meus amigos, quando a Bíblia fala de alguém do Oriente, ela está remetendo a uma descendência, ou melhor, a uma ascendência. E quem? Se você lembrar comigo, você não precisa abrir lá, mas em Gênesis 25, a Bíblia vai dizer que Sara morre e Abraão desposa outra mulher. E essa outra mulher se chama Quetura. E ele tem vários filhos com ela. E a semelhança do que ele fez com Ismael, ele manda todos esses filhos para o Oriente. A semelhança que ele fez com o seu filho mais velho, Ismael.
E a Bíblia fala que ele deu tudo que tinha para Isaac e mandou os outros para o Oriente. E a Bíblia vem mostrando constantemente que esses povos do Oriente são de alguma forma descendentes e irmãos do povo de Deus, do povo de Israel. Está aí o motivo, muitas vezes, do livro de Jó estar aqui. Há uma probabilidade muito grande de Jó ser, sim, um dos netos ou bisnetos ou parente distante de Abraão. Por isso ele tem essa bênção. Lembra que a bênção sobre Abraão era que ele ia ser uma bênção para toda a terra e ele seria muito rico. Está aqui a promessa de Deus feita para Abraão, cumprindo-se na vida de Jó, provavelmente um parente dele muito distante. E não só isso, quando Jesus nasce lá nos evangelhos, você sabe que os magos vindo do Oriente, olha só como a Bíblia está fazendo links, os magos vindo do Oriente já sabiam das profecias a respeito de Isaías, sobre o Messias que nasceria em Israel. Quem será que contou para esses magos do Oriente? Ou melhor, quem era o servo de Deus, o homem íntegro e reto, o patriarca gentio? Ou seja, então você está vendo que a Bíblia ela deixa claro que a história de Jó não está aqui à toa. Ele tem um motivo para estar inserido aqui. Um servo de Deus que fugia dos estereótipos da época, que era o povo de Israel. E não só ele foi um estereótipo, um tipo de Cristo. O Ciro também foi, como a lição da escola sabatina está dizendo. Mas, para a gente continuar aqui e não delongarmos muito, o verso 4 vai falar sobre o relacionamento entre seus filhos. Verso 4. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Meus amigos, Jó possuía 10 filhos. Era virtuoso? Sim. Possuía muitos filhos? Sim. Mas esses filhos, distantemente dos filhos que possuímos hoje, muitas vezes, que ficam de mal um com o outro, ficam anos irmãos sem falar um com o outro, a vida de Jó não, os filhos de Jó não. A Bíblia vai falar que sempre eles faziam banquete na casa um dos outros. Então você vai ver esse relacionamento. Na Bíblia, quando a Bíblia mostra que você está ceando ou tendo um banquete com alguém, a Bíblia está querendo dizer, quer falar para a gente que essas pessoas possuíam relacionamento. As maiores lições que Jesus passou para os seus discípulos, eles estavam comendo alguma coisa, eles estavam sentados, olha a Santa Ceia. Eles estavam sentados juntos. Então, o banquete, ele muitas vezes na Bíblia significa relacionamento. E os filhos de Jó, a família de Jó possuía isso em abundância. Mas aí, o verso 5 vai dizer o segredo da vida de Jó. Ele vai falar assim, decorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Na primeira parte do capítulo, até o verso 5, a gente viu que Jó era um homem rico interiormente com seu caráter, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A gente viu que ele era um homem rico exteriormente, um homem que possuía muitas posses, obviamente, possuía muito dinheiro, e isso Deus tinha dado essas virtudes para ele. E a gente viu também, nas últimas partes, que a família dele possuía um bom relacionamento. E o segredo para tudo isso era uma boa vida devocional. Uma boa vida colocada ao altar de Deus. Você vê que os primeiros 5 versos desse capítulo do livro de Jó, ela não exalta Deus, nem exalta Abraão, não exalta um judeu, ela exalta Jó. Por quê? À luz do grande conflito, porque o livro de Jó exalta Jó, o próprio Jó, no primeiro capítulo, porque isso tem uma conotação no grande conflito muito importante. Os versos anteriores, posteriores, vai revelar isso para a gente. O verso 6 vai dizer assim, num dia, agora muda de patamar. Agora a Bíblia vai mudar, a gente vai levar a gente para outra esfera. Não vou dizer que é o céu, porque a Bíblia não vai falar que é o céu, mas é uma esfera celeste. Aí a Bíblia vai dizer assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse,
de rodear a terra e passear por ela. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora, tendo a lente do grande conflito, você vai entender muita coisa. Esses filhos de Deus não podem ser somente anjos. Você entendendo o grande conflito, entendendo a história da criação, o conflito entre Deus e Satanás, o conflito que envolve todo o universo, você sabe que nós acreditamos que há seres celestiais, como querubins e todos os outros seres que Deus criou, né? E a Bíblia vai dizer para a gente, lá em Lucas 3,38, abra aí a sua Bíblia comigo, Lucas 3,38, falando sobre a genealogia de Jesus, vai mostrar que Adão era filho de Deus. Adão era um filho de Deus. A Bíblia vai falar em Lucas 3,38 assim, Adão, filho de Deus. Adão era um filho de Deus, literalmente um filho de Deus, foi gerado por Deus, foi feito por Deus, criado com as mãos pelo próprio Deus. Então, entendendo isso, que num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, são os representantes de cada lugar onde Deus cria. De cada lugar onde Deus cria, são os representantes. A gente não sabe que lugares são esses, são mundos não caídos, não sabemos, mas de fato são líderes dos outros mundos, a semelhança de Adão, que era para ser o nosso líder se não tivesse caído. Eles vão até Deus, provavelmente para prestar contas ou para alguma reunião celeste importante. E a Bíblia vai falar que os filhos de Deus vão, mas Satanás vai até eles. Por que Satanás? Por que Satanás chegou até Deus? Obviamente, porque Satanás toma o lugar de Adão no Éden. E ele toma o lugar de Adão no Éden por usurpação. Não era para ele estar ali, mas ele vai até ali por usurpação. E o Senhor pergunta a ele, de onde vens? Ou seja, por que você está aqui? Você não é para estar aqui. Você não é o representante da terra. Você não é o representante do mundo. Aí Satanás responde, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele conclama, se assim eu posso dizer, a terra como sendo sua. Por quê? Porque ele tomou o lugar do Filho de Deus por usurpação. Só que o incrível agora faz todo sentido porque a história de Jó está aqui. Faz todo sentido. Porque quando o nosso representante, Adão, o nosso primeiro representante cai, Deus ele vai levantando representantes ao longo da história. Um desses representantes, e é incrível, o representante de Deus dentro do grande conflito, nesse momento, era Jó. Jó, eu posso dizer, era um tipo de Adão. Ele vai dizer assim, o verso 8. Perguntou o Senhor ainda a Satanás, está vendo? Observaste o meu servo Jó? E ele distingue Jó de Satanás e dos outros seres caídos. Olha, ele fala assim, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui, nesse momento, Satanás chega e fala assim, eu venho da terra, de rodear e passear por ela, da terra que é minha, que eu tomei o lugar de Adão. E vem Deus e fala assim, mas lá está meu representante. Observaste o meu servo Jó? Porque não há homem na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal. Quando você lê o livro de Jó com a cosmovisão, com a lente do grande conflito, você entende que a história dele não está aqui por acaso. Ele foi, por alguns momentos, o representante do mundo, o troféu de Deus perante o universo, o remanescente aqui na terra. Irmãos, entendendo isso, a Bíblia vai começar um debate com Deus e Satanás. E o desfecho é o seguinte, vamos ler aqui para a gente o verso 11, vai falar assim, Satanás fala assim para Deus, Jó de balde teme ao Senhor, você dá tudo para ele, você dá casa, dá bênçãos, você dá riqueza, você dá tudo para ele, estenda porém a mão e toca tudo quanto ele tem, e você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. E a Bíblia vai dizer, no verso 12 assim, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus amigos, você conhece a história. Daqui para frente, Jó, todas as virtudes que ele tinha, virtudes exteriores, são perdidas.
Em uma fração de segundos, todas essas riquezas, camelos, jumentas, são perdidos em uma fração de segundos. Satanás tira tudo isso de Jó, porque Deus permite. E quando um servo vem falando assim, ó, a gente estava num lugar, estava acontecendo isso, aquilo outro, veio um povo e pegou todos os seus camelos, enquanto um falava, vinha outro, dando outras notícias ruins. Até que um deu a notícia da morte dos seus filhos, enquanto eles estavam ceando com seus irmãos na casa um dos outros, veio um vento forte, derrubou essa casa e matou todos os filhos de Jó, todos os 10 filhos de Jó. Agora a primeira aplicação para você, o que você faria no lugar de Jó? Como um representante de Deus dentro do grande conflito, um homem íntegro, um homem que é exaltado desde o primeiro capítulo de Jó e vai sendo exaltado, o que você faria no lugar de Jó? Você não sabendo por que aquilo estava acontecendo, você é fiel a Deus, você faz tudo de bom, você entrega a sua casa, a sua vida nas mãos de Deus, você faz holocausto, por que isso aconteceu com você? A Bíblia vai dizer que então Jó se levantou, verso 20, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E ele fala, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que mesmo assim Jó não peca com seus lábios, ele não blasfema diante de Deus. E depois a gente conhece, você sabe que Satanás volta perante o Senhor, nessa mesma reunião, e faz mais uma prova, e fala assim, ó, se você tocar em tudo, e na pele dele, se você tocar na pele dele, ele vai blasfemar contra ti. E a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe. Satanás sai da presença do Senhor novamente, e enche Jó de úlceras malignas, da planta do pé até o alto da cabeça. E a Bíblia vai dizer que, ainda assim, ele não peca com seus lábios. Eu quero que você entenda que Jó está dentro de um grande conflito. Jó é o representante desse mundo. Jó é um tipo de Adão. Se você ler a Bíblia, a história de Jó, entendendo que ele é um Adão, você vai entender que ele não cai no mesmo erro que o Adão do Éden caiu. Satanás açoita ele. Satanás tenta fazer com que ele passe pelo teste do jardim, só que ele não peca com seus lábios. A diferença entre Jó e o primeiro Adão, entre Adão, é gritante. E olha só o verso 9, olha quem aparece como um elemento tentador na história. Olha o verso 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Lembra quem foi um dos elementos tentadores lá do Éden, da história de Adão? Foi Eva. No momento em que Adão, a mulher, né, não vou dizer Eva, mas a mulher, quando ela come do fruto, a Bíblia vai dizer em alguns momentos, e também o Espírito de Profecia diz isso, que ela foi um elemento tentador para o seu marido depois. Agora você está vendo novamente um representante de Deus perante o universo, você vê que Deus exalta ele nessa reunião perante Satanás, e novamente, quando ele passa pela prova, a mulher vem com uma tentação. A mulher vem com uma provação, como um ser tentador usado pelo maligno. Você vê que as duas histórias estão fazendo um link para quando você lê, você encontrar, quando você lê com a cosmovisão do grande conflito, você entenda que ela está querendo mostrar lá atrás, e mostrar que Jó é um representante de Deus para a humanidade, um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Só que tudo isso acontece, e Jó fala assim para sua esposa, a resposta que ele tinha que ter dado, que Adão tinha que ter dado para Eva. E Jó fala, mulher, você fala como uma qualquer, você fala como uma qualquer. E o restante vai falar assim, ó, temos recebido o bem de Deus, e também não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Vocês estão vendo aí? Jó capítulo 19 agora, depois de tudo isso, os amigos de Jó chegam, Satanás, ele sai da história, olha só que interessante, Satanás some da história, nesse momento, depois do capítulo 2, Satanás some da história, e é muito interessante que o texto hebraico, a poesia hebraica, ela nos fala muitas coisas nas entrelinhas, e é interessante que Satanás some da história, e chega 3 camaradas, que são quem? Os amigos de Jó. E parece que esses amigos de Jó
são as pessoas que tomam o lugar de Satanás na história, porque eles não ajudam em nada. A todo tempo eles só ajudam a colocar Jó mais para baixo ainda, colocando a culpa nele. Parece que esses três amigos, e principalmente ele toma o lugar que era de Satanás na história. Só que, meus amigos, você vê que Deus tem um representante, que era Jó, e Satanás também tinha um representante dele, que era Elifaz. Mas você vai ver agora que, ao decorrer da história de Jó, ele vai sofrendo problemas, vai passando por problemas e problemas e problemas, questionando a Deus, perguntando por que aquilo estava acontecendo. E no capítulo 19, ele, quase como um profeta, quase não, como um profeta, ele profetiza quem realmente é o representante de Deus para a humanidade. Olha só que interessante. Um troféu nas mãos de Deus, que era Jó, vem e fala assim, eu fui um representante diante de Deus, eu fui um troféu nas mãos de Deus, eu fui um representante da raça humana no grande conflito, mas o representante fiel, o maior representante é esse daqui, Jó 19, verso 25, vai dizer assim, Jó profeticamente ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó mostra com essas palavras que o representante verdadeiro é quem? O Redentor. Quem é o nosso Redentor? Jesus Cristo. Para cumprir essa profecia que Jó está falando, se você vai lá em João capítulo 3, olha só o que vai dizer em João capítulo 3. João capítulo 3, verso 14, vai dizer assim, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Aqui você vai ver Jó profetizando, Jó capítulo 19, verso 25, ele profetizando que o Messias seria levantado e iria morrer por nós, iria ser o Redentor da raça humana, o verdadeiro representante diante de Deus. E o que Jesus está fazendo por nós hoje diante do Pai? Nos representando no santuário celeste, sendo o nosso advogado e o nosso juiz. Aceite a Jesus como seu Salvador, meu amigo. É a única saída para a sua vida. Hoje Deus levanta também um representante, um remanescente fiel aqui nessa terra. E a Bíblia vai dizer que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Entenda o seu papel de Jó pós-moderno, entenda o seu papel de Jó na modernidade, entenda que você é um representante de Deus diante desse mundo. Viva conforme se Jesus fosse voltar daqui a um ano, ou melhor, daqui a uma semana. Viva conforme se Jesus fosse voltar. Não deixe o relativismo, o subjetivismo desse século te contaminar. Entenda que você tem uma mensagem a levar. Entenda o cristianismo puro e simples que você deve viver. Entenda isso. Para a gente fechar agora, a Bíblia vai falar lá em Jó 42 que Deus restitui as riquezas e as virtudes que Jó tinha. Aqui no verso 10 do capítulo 42 vai dizer assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Olha lá, Deus dá o dobro para ele. Vamos lá. O verso 12 vai dizer assim, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, o dobro, ele tinha 7.000 antes, 6.000 camelos, ele tinha 3.000, 1.000 juntas de bois, ele tinha 500, e 1.000 jumentas, ele também tinha a metade. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Alguma coisa não fechou aqui nessa história. Tudo que ele conseguiu até o momento, ele conseguiu em dobro. Todas as virtudes, animais, dinheiro, tudo ele teve em dobro. Mas a Bíblia vai falar que ele não teve 20 filhos. A Bíblia vai falar que ele teve 10 filhos. Mas não era para tudo ser em dobro? Por que ele não teve novamente, mas agora 20 filhos? Por que ele teve somente 10 filhos? A resposta é óbvia. Entendendo que você está lendo o livro de Jó
pela lente, pela cosmovisão do grande conflito, você sabe que o grande conflito não acabou ainda. O grande conflito vai acabar quando Jesus voltar. Ou melhor, ele vai ter uma outra fase, mas terá um término, o começo do término, quando Jesus voltar. E assim, Jó vai ganhar os seus filhos de volta. Jó só vai ganhar os seus 20 filhos, o dobro, quando Jesus voltar. Quando o verdadeiro representante voltar e falar assim: aqui, Jó, você me representou na terra. Você me representou diante do mundo. Você foi o meu troféu diante de todo o universo. Aqui estão todos os seus filhos reunidos, todos os seus 20 filhos. Amigo, eu vivo aqui nessa terra para poder me encontrar com Jesus e me encontrar com esses homens, encontrar com todos esses homens e poder ter uma troca de experiência por alguns minutos com alguns, porque eu sei que a fila vai ser grande. Mas a minha maior experiência, eu acredito que vai ser com Jesus Cristo. Eu almejo encontrar meu sogro no céu, almejo muito, que era alguém que eu amava muito, almejo encontrar algumas pessoas que eu já perdi. Você deve almejar alguém que você já perdeu por conta do Covid. Meu amigo, Jesus está voltando. Prepare-se, porque Jesus está voltando. Aceite-o como seu verdadeiro redentor. Jó nos mostrou o segredo. Entenda que você está vivendo o tempo do fim, amigo. Você está vivendo o fim do tempo do fim. O Covid não está aqui por acaso. O Covid não é mais uma doença. Você está vivendo o fim dos tempos. E eu, como um atalaia do Senhor, um ministro do Senhor, eu preciso falar isso para você. Eu não posso me esconder. Eu preciso falar o que eu fui chamado para falar. Você precisa acordar do seu estado laodiceano e entender que você é pobre, cego e nu, e você precisa de Cristo na sua vida. Você precisa de fato se entregar para Ele e falar assim: meu Deus, me ajuda nesse mundo, esse mundo está acabando, e eu estou vivendo uma vida torpe, eu sou cristão só de nome. De fato, eu não vivo o Evangelho, eu só sou adventista nominal. Não, amigo, sai do cristianismo laodiceano, sai da caixinha, transcende a sua mente para estar com Jesus. Jesus está voltando, tudo isso tem acontecido porque o remanescente, o representante de Deus, que somos nós aqui nesse mundo, o representante dele, o remanescente fiel, precisa erguer a voz. Nós somos aquele vigia da parábola que diz assim: eis o noivo está chegando. Mata essa bola no peito, meus irmãos. Você precisa assumir o seu compromisso diante de Deus, como Jó assumiu e falou para sua esposa: olha, eu não posso ser independente de Deus, eu não posso colocar a culpa nele, eu tenho algo a zelar, zele por isso, zele pela sua vida espiritual, que Deus possa te erguer como um troféu, por favor, que Ele possa te erguer como um troféu, assim como Ele ergueu Jó, que nós possamos ser Jós, modernos e pós-modernos, que a gente viva nesse século, não sendo desse século. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu convido você agora, nesse momento, para você orar comigo. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por mais esse dia de vida. Que o Senhor nos ajude a entender o nosso papel de cristãos do tempo do fim. Que essa história de Jó não está aqui por acaso, tenho certeza disso. Ela não está aqui por acaso. Que o Senhor nos ajude a entendê-la, a compreendê-la e praticá-la, Pai. Por favor, abençoe cada um agora que está vendo esse vídeo, que Deus abençoe a vida de cada um aqui, que eles possam entender o papel deles no tempo do fim. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te dê um bom restante de semana.